do 4D, né? O 4D responsável, então, pelo planejamento da construção e, se tu quiser, né, também adicionar aí uma segunda possibilidade, também te dá a condição de tu fazer a fiscalização do teu projeto. Um subproduto do planejamento e da fiscalização, eu diria, seria também tu ter a compatibilização. Tu pode ter já diretamente no teu 3D, no 3D colaborativo, como nós estávamos comentando aqui, tu já poderia ter, se fosse o caso, a condição de usar esse 3D colaborativo que a gente menciona aqui, já fazer uma compatibilização. Mas tu pode buscar uma compatibilização com maior riqueza na fase do 4D. O que é, então, o 4D? É o teu 3D e o quarto eixo seria o tempo. O teu 3D em função do tempo. Basicamente, essa é a ideia. Resolver a compatibilização do projeto, né? E também auxiliar, né, no planejamento, no primeiro momento. Bom, ferramentas que trabalham o conceito absorvem isso. É o que eu falo. A ideia qual seria? Tu usar um 3D colaborativo e levar esse 3D colaborativo para um meio que possibilite, então, fazer a simulação do processo. Bom, dentro desse conceito aí, o portfólio da Autodesk é um portfólio super rico dentro do conceito de integração da cadeia produtiva, né? Então, não se trata de dizer qual é a melhor ferramenta para projeto arquitetônico, né? Como essa discussão tem se colocado no mercado. Qual é a melhor ferramenta? O Revit ou o ArchiCAD? Na verdade, não se trata disso. Na verdade, se trata de qual é a melhor ferramenta que eu vou conseguir integrar com a minha cadeia produtiva, ou com meus parceiros, ou até mesmo dentro do meu escopo de trabalho. Quais são as ferramentas? Se eu preciso de planejamento, qual é o CAD que vai me dar essa condição de integração associativa? É isso. Esse é o grande desafio. Então, o que eu comento, não se trata apenas de discutir qual é a melhor ferramenta, porque aí a gente pode entrar no caráter subjetivo. O que é melhor? Facilidade, mais fácil, né? Interface, né? Aí tu começa a entrar no caráter subjetivo de dizer o que é mais fácil. E eu diria que a melhor forma de tabular isso, ou até mesmo definir critérios de que é o melhor, é tu pensar de uma forma mais ampla na cadeia produtiva, né? Nos teus parceiros. O teu parceiro que faz cálculo estrutural, ele trabalha com que software cálculo estrutural? Né? Tu integrar, né? O teu parceiro que faz planejamento, compatibilização, qual é a ferramenta que ele trabalha? E aí tu vai adotar uma ferramenta que vai te trazer uma melhor integração, porque é uma relação ganha-ganha. Todos vão ganhar tendo uma informação uniforme dentro das áreas de projeto. Bom, eu tenho para exemplificar o conceito do 4D, eu vou comentar um pouquinho aqui no caso do Navisworks, né? Então, a ideia aqui é a gente conseguir, né, demonstrar dentro desse conceito, tá? Mostrar um pouco, então, de uma ferramenta voltada a planejamento. Na verdade, planejamento e fiscalização da obra, né? E como subproduto, eu posso ter a compatibilização do projeto também. Detecção de conflitos do meu projeto, né, no meio eletrônico, que eu consigo controlar as revisões de uma forma, inclusive, associativa. Então, esse projeto que a gente está visualizando aqui na tela é um projeto que foi feito, basicamente, o projeto de construção todo foi feito, no caso, no Revit, né? Aquela escola técnica que foi feita no Revit, uma escola técnica, e eu consigo um software de canteiro de obra, que é importante para mim? Simular os equipamentos também, né? Que vão estar envolvidos na minha execução, né? Ter condição de simular em função do tempo essas ações que vão estar acontecendo no decorrer do desenvolvimento. A montagem de um andaime, por exemplo, né? Todo o meu entorno, o meu canteiro, né? Eu consigo fazer a simulação e não só mais o projeto da construção, né? Posicionamento de containers, né? Geradores que eu necessite para minha obra, né? E maquinário geral. Então, a ideia é, como eu falei, fazer de fato o planejamento da minha construção e no único meio. Qual é a grande vantagem? No Navisworks, eu não faço projeto. Eu não desenvolvo projeto no Navisworks. Eu simplesmente aproveito o 3D e, a partir daí, eu trago para este meio aqui e adiciono o eixo do tempo, né? Posso ter animações, simulações dentro do meu processo de construção. O que é interessante falar do 3D associativo é como uma ferramenta como o Navisworks consegue tratar essas informações de uma forma qualificada, né?
A gente tem na interface, né, da ferramenta, a gente vai perceber que a gente tem aqui, ó, os elementos que foram carregados para este planejamento, basicamente, né? Então, eu tenho um projeto do Revit. Esse projeto do Revit, ele veio exatamente como foi configurado os níveis, né? Dentro do projeto do Revit, estão configurados. E, além disso, ele vem categorizado por elementos também, né? Porque o desafio aqui é tu selecionar o elemento e dizer quando que esse elemento vai ser construído, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, fazer a seleção, por exemplo, de paredes. Eu tenho as paredes básicas, eu tenho as paredes internas, né? Então, eu consigo simular e selecionar os elementos pela categoria que foi construído lá, o tipo de parede que foi construído lá no Revit, por exemplo, né? Então, eu consigo interpretar de uma forma bem simples os elementos que vieram aí. E daí que eu falo a ideia do 3D colaborativo, né? É exatamente isso. Eu aproveitar a informação do processo anterior no processo atual. Basicamente é isso que é BIM, né? Isso que é o conceito do BIM. Então, se a gente pensar aqui, ó, eu tenho um modelo que foi feito do Revit, consigo trazer categorizado por elementos, por níveis, e a partir daí a gente vai fazer a simulação da construção, que eu vou ter, então, que atrelar um elemento a uma atividade de construção, tá? Na minha área de atividades, por exemplo, né? Então, eu vou criar a atividade. Essa atividade, então, a gente hoje, quem trabalha com projeto de fiscalização, planejamento, acaba criando isso no MS Project, né? Então, aqui a gente tem condição, por exemplo, de desenvolver esse planejamento diretamente na ferramenta, ou, inclusive, integrar a planilha do Project com o meu 3D aqui dentro do Navisworks, né? E ter isso associativo. A grande vantagem é o seguinte: o teu projeto arquitetônico continua sendo alterado, né? O projeto arquitetônico da construção, estrutural, todas as outras disciplinas continuam sendo atualizadas, né? Que acontece muito, né? Atualização do projeto. E a grande vantagem é que isso fica associativo, né? Tu alterou o projeto arquitetônico, todas as alterações elas passam a estar presentes aqui também nesse meio. Então, tu não tem que exportar a informação novamente e refazer o teu planejamento. Essa é uma grande vantagem. E aí eu dou mais um exemplo do 3D associativo, né? Então, eu tenho o meu vínculo com o meu arquivo do Revit. Então, na verdade, eu tenho aqui o meu arquivo vinculado aqui dentro. Então, tudo que eu alterar lá no meu arquivo nativo, eu vou ter atualizado aqui no meu planejamento também. Como eu falei, eu poderia estar criando as atividades de projeto diretamente dentro do Navisworks ou até mesmo buscar uma integração com planilhas, por exemplo, que a gente possa ter do MS Project, né? Então, eu consigo vincular uma planilha do Project aqui dentro e fazer o vínculo das atividades, do cronograma de atividades que foi feito no Project, aqui dentro no meio do Navisworks, né? Então, essa é uma vantagem que a ferramenta oferece também, né? Não só um arquivo de exportação, né, CSV, um arquivo do Project, ou até mesmo uma interface com software Primavera, né, onde que eu também consigo fazer o cronograma de atividades e planejar. Comentando aí no 3D colaborativo, por exemplo, a gente tem o projeto, que é os elementos que estão em azul, mas também tem outros elementos que não foram feitos no Revit, que poderiam ser os componentes, né? Os componentes, o teu maquinário, né? Então, aqui a gente está vendo que a gente tem também, por exemplo, aqui andaime, fachadeiro, né? Então, a gente trouxe isso, a gente tem uma biblioteca super rica lá no SketchUp, por que não trazer esses elementos que foram modelados em outro 3D e ter isso tudo no único meio, né? Então, o Navisworks te dá essa condição, né? De tu pegar e fazer, então, o teu planejamento e realmente fazer toda a composição do teu canteiro, que não é só exatamente um projeto de construção. Eu vou simular rapidamente, não vou entrar muito no detalhe aqui para mostrar só um pouco do conceito, tá? Então, eu tenho condição aqui de pegar e fazer a simulação, eu vou botar aqui a animação primeiro, né? Eu tenho, então, a ferramenta me dá a condição de eu simular, fazer simulações de objetos, por exemplo, né? No caso aqui, eu simular, por exemplo, a grua funcionando, né? Então, eu posso criar animações e pedir para executar essas animações no decorrer do desenvolvimento do projeto. Essa é uma vantagem aqui, de tu ter uma apresentação com o maior realismo possível do teu projeto, né?
dentro desse meio, de uma forma tranquila, simples de trabalhar. Tá? E ainda eu posso fazer, então, a interação de animação de objetos juntamente com a compatibilização da simulação da construção. Aqui eu vou simular, então, fazer a simulação da minha construção. Eu tenho métodos de como eu quero simular, então a ideia aqui é demonstrar, eu tenho aqui o meu planejamento, que eu vou simular de uma etapa a outra, aquilo que foi planejado, né, em termos de etapas, tá? Durante aqui eu vou botar um playback aqui de 60 segundos, tá? E eu vou ainda pedir para ele simular para mim com uma câmera, né? Então, eu vou fazer a simulação do processo de construção que começa, por exemplo, dia 20 de junho de 2018 até 1º de janeiro de 2019. Então, eu vou pedir para a ferramenta simular para mim todo esse processo construtivo. Então, no momento, a partir daí, durante 30 segundos, a ferramenta ela passa a simular o processo construtivo. Como é o planejado, ele está mostrando em verde aquilo que está em execução. Eu tenho um display onde ele demonstra para mim, né, nesse display no canto superior da tela, o que está sendo executado e o percentual que já foi executado daquela atividade. Né? Aquilo que está em verde está em execução, aquilo que concretizou está em forma sólida, né, na matéria-prima configurada na visualização real, demonstra para mim, no caso, a concretização do elemento, de fato, a construção dele finalizada, e a gente vai, então, simulando o processo construtivo. Então, está aí o nosso 4D. O processo construtivo do 3D em função do tempo. Então, aqui é a fase de planejamento, né? Antes da primeira fundação, fazer o planejamento da construção, e no decorrer do planejamento da construção, a gente tem essa condição, então, de simular, né, aquilo que foi planejado. Então, essa é uma forma de a gente ter de fazer, então, esse 4D. Eu tenho outros meios de simulação. Então, está lá agora fazendo a construção das paredes internas, né? E assim por diante, finalizando, né, os fechamentos internos, seria, no caso ali, os drywalls para as paredes internas, tá? Então, ele está mostrando para mim janelas, pavimento, montagem dos brises, né? E os dias percorridos, né? 190 dias, 96 dias decorridos ao decorrer de 28 semanas, né? A execução do projeto. Tá? Bom, para finalizar, que a simulação, conceito e finalizar, eu poderia também pedir para a ferramenta demonstrar para mim o processo atual, né? O que foi planejado e aquilo que está sendo executado, né, em loco, né, na obra, né? Então, aí a gente tem, então, agora o eixo no caso, o eixo que a gente comentou agora seria o eixo da execução, né? Então, eu posso demonstrar, então, também a mesma ideia. Agora, ele vai me mostrar também, em verde, aquilo que está sendo executado no prazo, e em vermelho, no caso, ele está me demonstrando aquilo que está sendo executado fora do prazo previsto, né? Então, agora ele compatibiliza o planejado versus o executado, né? Então, eu tenho essa condição de fazer esse planejamento e também definir por cores o que eu quero, da forma que eu quero enxergar. Quando estiver em atraso, me mostrar em cores o que está em atraso, até para a gente, em termos visuais, né, conseguir identificar, né, aquilo que está em atraso e também acompanhar isso sem ter que necessariamente estar na obra. Basta que alguém alimente a planilha, né, e a gente consegue, então, documentar e simular essa construção, né, dentro do nosso projeto também. Tá? Então, também finalizando a simulação aqui no decorrer de 60 segundos, tá? Essa animação aqui com a simulação do processo, a gente pode também gerar um vídeo, né, para compartilhar, para mandar as ideias e tal, dentro da cadeia da equipe, né, de projeto e da equipe que vai estar executando para comunicar melhor as ideias que a gente, as nossas intenções de projeto, tá? Então, é uma ferramenta que trabalha com o escopo do 4D aqui, então, mostrando um pouquinho, então, agora também a prática que a gente comentou anteriormente, né?